Boa noite, me chamo Melissa. Agora eu vou apresentar o primeiro trabalho de avaliação de desempenho de sistemas computacionais. Então, os 3 artigos que eu selecionei foram esses 3, os 2 em português e um em inglês. O primeiro foi Métodos de Avaliação de Desempenho de Redes Ópticas, analisando as curvas de bloqueio. Já o segundo foi a avaliação de desempenho de uma arquitetura de sistemas de monitoramento de pacientes em hospitais inteligentes com fonte de dados interna e externa. E o terceiro, que foi em inglês, que traduzindo para o português, é a avaliação de desempenho do sistema de inteligência artificial durante o reconhecimento de voz em conversas sociais usando PNL. Falando sobre o primeiro artigo, que é Métodos de Avaliação de Desempenho do Sistema de Redes Ópticas, analisando as curvas de bloqueio, temos que ele tem os seguintes autores. Ele foi publicado no Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, SBRC, no ano de 2020. E o problema que o artigo trata é o roteamento e a alocação de desempenho, que basicamente é a capacidade de utilizar eficientemente as diferentes faixas de frequências disponíveis para transmitir o máximo de dados possíveis. E o objetivo dessa avaliação é identificar topologias que possuem um melhor desempenho em termos de taxa de bloqueio, levando em consideração diferentes cargas de rede. Como objetivo da avaliação de desempenho, o artigo propõe identificar uma topologia de rede que possua o melhor desempenho em termos de taxa de bloqueio. Já o sistema em teste é uma rede óptica elástica, e o componente em estudo é o algoritmo de roteamento e alocação de espectro RSA. A técnica utilizada nessa pesquisa para avaliar essa rede óptica foram 2. A primeira foi o MCR, que é o método de avaliação considerando as cargas de rede, e a segunda foi o MAC, que é o método de avaliação considerando a área sobre a curva. E como métrica, para avaliar essa carga de trabalho, nós temos a taxa de bloqueio, que indica a proporção de solicitações de conexão que não podem ser atendidas devido à falta de recursos disponíveis. Como carga de trabalho foi uma carga simulada com 9 tipos de cargas diferentes, tráfegos diferentes, na verdade. E como parâmetros e fatores, temos os números de nós, os enlaces da rede, o número de tipo de solicitação de carga. E falando um pouco sobre a caracterização da carga de trabalho, o autor cita que para cada simulação foi proposto 200.000 requisições e para cada carga de rede foram aplicadas 5 simulações por rede. Como detalhes extras, os autores utilizaram 2 técnicas de avaliação para comparar os resultados. Ele utilizou também a ferramenta de simulação de redes ópticas elástica, ELASTIC-O++, e o tipo de avaliação foi experimental, com cargas baseadas em uma carga real. Após a obtenção desses resultados, foi aplicado um filtro de limite de bloqueio, né? E os resultados eles foram apresentados tanto em forma de tabela quanto em formato de gráfico. E foram consideradas topologias diferentes que possuem a mesma quantidade de nós. Aqui ele mostra as 6 configurações utilizadas. E nessa outra tabela ele mostra o resultado da rede RNP,
aplicando o método MCR com as configurações, né? E mostrando quais foram as melhores topologias e a classificação dela. Ele também mostra como é computado a diferença entre os valores de bloqueios entre as topologias, né? Aqui ele mostra a topologia 4 e 5 e se você aproximar um pouco mais, ele mostra como é computada a diferença graficamente, né? E também, como resultado, ele demonstra as curvas de bloqueio e de limite máximo permitido para a rede RNP e as curvas de bloqueio das 201 topologias, destacando a curva da topologia RNP original, que é essa pretinha, em relação às outras amarelas. Então, nesse artigo, ele demonstrou os parâmetros que ele utilizou, demonstrou os resultados de forma gráfica, ele também explicou esses resultados, chegando à conclusão de que as melhores topologias se alteram conforme as configurações e os métodos, que existem topologias que têm um desempenho pior do que a topologia original, e como pontos fracos, no momento não consegui identificar algo para trazer aqui. Acredito que o artigo está abordando bem os aspectos da avaliação de desempenho. O segundo artigo é esse, avaliação de desempenho de uma arquitetura de sistemas de monitoramento de pacientes em hospitais inteligentes com fontes de dados interna e externa. Ele tem como autores as seguintes pessoas. Foi publicado no W Performance, que é o workshop de desempenho de sistemas computacionais e de comunicação, no ano de 2023. E o problema tratado no artigo é que ele visa garantir que a infraestrutura de um sistema IoT seja capaz de lidar com a carga de trabalho esperada e assim oferecer respostas ok. Além disso, ele tem como objetivo avaliar o desempenho do sistema IoT desenvolvendo um modelo baseado em redes de Petri estocásticas para avaliar o desempenho dessa arquitetura computacional, considerando a interação entre diferentes camadas de processamento, fontes de dados interna e externa e o fluxo de informação. O objetivo de avaliar o desempenho desse sistema é analisar como diferentes configurações e parâmetros do sistema IoT afetam seu desempenho em termos de uso de recurso computacional, em tempo médio de resposta e taxa de perda de dados. E ele tem como objetivo também avaliar custo e benefício, né? Saber se aquele sistema é ou não vantajoso para aquele ambiente, que no caso aqui é o hospital. O sistema em teste é o hospital inteligente e o componente de estudo é a arquitetura computacional, que inclui camadas de processamento, as fontes de dados interna e externa, que também é uma parte de estudo. A técnica de avaliação utilizada é a modelagem baseada em redes de Petri estocásticas, SPM. Ou seja, a avaliação é uma modelagem analítica e esse modelo é capaz de representar sistemas complexos, com características como paralelismo, concorrência e probabilidade. E as métricas que esse artigo utilizou foram o tempo médio de resposta, a utilização individual de cada componente e a probabilidade de descarte. Já a carga de trabalho, ela foi definida pela taxa de chegada de requisições ao sistema IoT, que foi variada em funções da variação da capacidade de processamento da nuvem, e os parâmetros foram o tempo de processamento, o tempo de falha
e recuperação, capacidade paralela de processamento ou armazenamento. E como fatores, temos que foram a capacidade de cada camada de processamento. Outros detalhes que a gente pode mencionar neste artigo é que foi criado um modelo para avaliar esse sistema e ele consegue ser configurado com 32 parâmetros diferentes, incluindo o tempo de falha e o tempo de processamento. E ele teve como havia já mencionado, o objetivo de avaliar o custo-benefício desse sistema. Os resultados foram apresentados em forma de gráfico. Houve uma definição de tokens e aqui nessa tabela 5 a gente consegue ver a definição da quantidade de tokens, a descrição e a marcação. E como resultado, a gente consegue ver que foram utilizados 6 métricas de avaliação diferentes, como o MRT, o Drop Probability, que é a métrica utilizada, né? E a gente consegue ver que todos obedecem mais ou menos o mesmo padrão, só não a figura 3C, que ela foge um pouco do terceiro padrão, de não utilizar mais do que 20% na taxa de chegada, né? Um dos pontos fortes deste artigo foi que ele utilizou várias métricas para avaliar esse desempenho. Ele mostrou quais foram os parâmetros utilizados e também discutiu os resultados obtidos. Já como pontos fracos, é que ele não comparou com outros sistemas IoT, né? Ou outras configurações. Então, é um ponto fraco que podemos destacar. O último trabalho, que foi esse, teve como autores o James Wormty, e o evento periódico que ele foi publicado foi o ICC-CNT no ano de 2022 e tem como problema o reconhecimento de discurso automático. E como objetivo, o artigo propõe avaliar algoritmos de IA e fazer uma análise comparativa com base em diferentes métricas de precisão. É isso que ele fala. O objetivo de avaliar o desempenho desses algoritmos é determinar quão eficazes são os algoritmos de inteligência artificial no reconhecimento de discurso. E o sistema em teste são justamente esses algoritmos de rede neural, tanto recorrente quanto artificial, que são os dois algoritmos utilizados para fazer o reconhecimento de fala automático. E os componentes em estudo incluem a entrada da fala, extração de características, vetores de características, decodificador e saída de palavras, ou seja, a entrada e saída do algoritmo. A técnica de avaliação utilizada não foi citada no artigo e as métricas para avaliar a carga de trabalho foram a média e o desvio padrão. A carga de trabalho foi um conjunto com um pouco mais de 2.500 vozes convertidas para texto e com 25 características. E parâmetros, fatores e níveis do sistema e da carga de trabalho não foram citados no artigo. Como detalhe extra foi que ele utilizou um dataset público do CIML, que é disponível para todos. Porém, ele não citou qual o nome do dataset ou disponibilizou. Foi esse dataset aqui. Só disse que pegou de lá, daquela plataforma.
Como resultados, ele mostrou aqui a diferença entre métricas e desvio padrão das cargas de trabalhos. Porém, ele não exemplificou melhor a quais resultados ele chegou, né? Então, como pontos fracos, temos que ele não diz quais foram as técnicas de avaliação utilizadas para avaliar o desempenho desse algoritmo, como matriz de confusão, ou precisão e taxa de erro. Na conclusão, ele fala que o algoritmo de rede neural recorrente superou em 4% o algoritmo de rede neural artificial, mas não diz qual foi a métrica que foi utilizada para fazer essa comparação. E embora ele tenha mostrado o comparativo entre média e desvio padrão da carga de trabalho, ele não explicou esses resultados. Então, faltou ele detalhar mais na parte de metodologia, de como ele configurou esse algoritmo, de quantas camadas foram utilizadas e detalhar mais quais resultados ele chegou, né? Então, é isso.